Olá, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade, vamos praticar um pouco o que nós vimos até aqui, né? Então, vamos construir um programa, com o que a gente já viu, um programa simples que leia dois valores, né, do teclado, dois números, pode ser número inteiro ou número ponto flutuante, float, e calcule a média aritmética entre esses dois números, tá? Então, vou colocar um comentário, lembrando que esse símbolo aqui, esse hashtag, né, representa um comentário, então é uma linha que vai ser ignorada pela linguagem Python. Ela pode descrever coisas que sejam apenas úteis para os seres humanos, né? Para entender o código. Então, vamos fazer um programa para ler dois números quaisquer e imprimir a média entre eles. A média aritmética, vou colocar. Poderia ser uma média ponderada, né? A média aritmética. Então, vamos fazer esse programa. Então, primeiro precisamos ler dois números. Se eu vou precisar ler dois números para depois fazer algo com esses números, eu preciso guardar esses números na memória, né? Então, para isso, iremos criar variáveis, tá? Então, número um vai ser igual a alguma coisa. Se eu tenho que ler esse valor da memória, então nós iremos usar qual função? A função input. Então, input. A função input, ler do teclado, né? Então, vamos imprimir, ou melhor, vamos ler do teclado e antes de ler, mostrar a seguinte mensagem, né? Imprimir a seguinte mensagem. Digite um número. Pronto. Vamos fazer, copiar para evitar a fadiga, né? E guardar um segundo número na variável num2. Beleza? Então, nós vimos que quando a gente usa a função input, ela lê do teclado e ela retorna um valor que é do tipo texto, do tipo string. Muito bem. Então, esse valor precisa ser convertido. Então, nós podemos converter do jeito que nós fizemos na aula passada, né? Então, no vídeo anterior, num recebe int, se for um número inteiro, ou float, se for um número de ponto flutuante. Não vou colocar float porque é mais genérico, né? Um número inteiro cabe no número real, mas nem todo número real é um número inteiro, né? Então, vou converter para float o valor de num1 e fazer a mesma coisa com num2, tá? Pois bem, tendo os valores já numéricos, nós podemos calcular a média. Então, a média vai ser igual ao quê? Então, vou usar o parêntese para primeiro somar num1 mais num2, para ficar bonitinho, colocar um espaço. Depois que eu somar, eu vou dividir tudo por 2. Tá joia? E aí a gente pode imprimir. Imprimir a média. Ótimo. Então, se a gente executar, vai dizer, digita o número. Vamos lá. Número 10. Outro número, 6,4. Então, a média deu 8,2. Tá joia? Então, se a gente quiser imprimir uma mensagem mais bonitinha, nós poderíamos, uma das maneiras, né, nós veremos outras, seria essa daqui. Opa, aqui, né? A média é, pronto, tá? Quando a gente rodar, vamos lá, colocar 12, 5,8, a média é 8,9, tá joia? Então, fica interessante, né? O intuitivo de a gente ver, tá? Então, essa é a primeira forma que a gente pode misturar ou acrescentar mais de um dado, né? Nós poderíamos colocar nessa, nesse print. Então, cada parâmetro, entre cada dois parâmetros, automaticamente é adicionado um espaço, como a gente pode ver aqui, ó. A média é um espaço e o valor da média, tá? Não importa se eu coloquei ou não espaço aqui. O espaço vai sempre aparecer lá no final, tá? Então, 12,5, 7,2. Então, a média é 9,85.
tá? Nesse caso daqui. Então, nós poderíamos colocar mais valores, não apenas esse, né? Eu poderia colocar, por exemplo, a média entre número 1, outra string, e número 2, outra string, é média, né? Então, a média entre número 1 e número 2 é média. Poderia fazer coisas desse tipo, tá? Iria funcionar também. Então, 14.8, 2.5. A média entre 14.8 e 2.5 é 8.65, tá? Então, nesse caso aqui, nós estamos colocando mais de um dado, né, no print. Então, após cada dado desse, uma vírgula, vamos entender assim a grosso modo, cada vírgula vai ser trocada por um espaço, tá? Entre aí espaço, o valor da variável, 14.8, vírgula, outro espaço. A string com a letra E, tá aqui, vírgula, outro espaço. O valor da variável num 2, 2.5. Outra vírgula, outro espaço. A string com esse caractere é acentuado, tá aqui. Outra vírgula, outro espaço. E o valor da variável média está aqui, o valor guardado na variável média. Tá joia? E a gente fica por aqui, nesse exercício bem rápido, mas para a gente praticar. E a gente vai, no próximo vídeo, dar continuidade à nossa revisão. Mas antes disso, eu queria só reforçar uma coisa, né? Do mesmo jeito que nós, na linha 4, né, convertemos o tipo da variável num para float, isso aqui poderia ser feito, se nós desejássemos, diretamente na própria leitura, né? Já que uma função ela pode estar dentro de outra. Então, eu poderia dizer, olha, faça a primeira leitura, e depois da leitura, olha só os parênteses aqui, mais um parêntese, depois dessa leitura, lembre que a função, os parênteses executam de dentro para fora, né? Depois dessa leitura, converta para float e guarde no 1. Então, eu dispensaria a linha 4 agora, tá? Se eu fizesse a mesma coisa na linha 3, né, ó, a gente dispensaria também a segunda conversão, porque na verdade aqui eu já estou fazendo as duas coisas em cada uma dessas linhas. Vai dar exatamente o mesmo resultado. Vai fazer a mesma coisa, exatamente. Primeiro faz a leitura, depois converte para float e por último guarda na variável, né? De dentro para fora, né? Os nossos parênteses. Tá joia? Então, nesse caso daqui, vai dar o mesmo resultado. 4.5, 5.4. Então, a média de um e outro é 4.95. Tá joia? Valeu, pessoal. Agora sim, vamos dar continuidade à revisão, né? Agora a gente vai conhecer o conceito de funções.